ficou escancarado o despreparo das equipes, inclusive dos professores de apoio. Eu acredito que ainda existe uma inércia, sobretudo das secretarias, a SEDESE. Depois que tudo foi feito, que como se diz, que o leite foi derramado, o pessoal enxergou as fraturas, não só do edital, mas de todo o processo. E isso também foi uma negligência, né, com as peculiaridades e as especificidades da região, que o governo de Minas sentiu um pouco que essa situação, como se diz, o buraco é mais embaixo. Eu não vou dar margem para a concessionária vir depois e falar em reequilíbrio, em abuso, né? A gente está falando da lesão de um direito mais básico, que é o direito de ir e vir, de circular em segurança. Teve gente que usou palanque além da conta? Com certeza, inclusive fazendo falsas promessas. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Para conversar hoje com a deputada estadual Maria Clara Marra, do PSDB. Deputada, seja muito bem-vinda ao Café com Política mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia, Ibrahim. Bom dia aos nossos ouvintes do Tempo. Uma alegria estar aqui com vocês de novo, né? Tava devendo essa visita, mas enfim, bate-papo profícuo. Nós temos muita gente para trazer, porque afinal de contas o ano de 2024 tem sido muito movimentado para os deputados estaduais, pelas pautas já que estão na Assembleia Legislativa, mas todo mundo também está olhando para suas bases eleitorais, está olhando para o interior do estado, para quem quer ser pré-candidato e muitas coisas. Então a gente não tem conseguido trazer nem todo mundo, tá faltando muita gente para trazer ainda também. Deputada, vamos começar aqui a nossa conversa para tratar de um assunto que na semana passada, aliás nas últimas 2 semanas, chamou muita atenção no nosso noticiário local e nacional, porque o impacto é muito relevante na vida das pessoas. Em relação ao que começamos a ver de certos planos de saúde, que começaram a fazer cancelamentos de planos e atingir populações desde as mais idosas, desde pessoas que têm necessidades para tratamentos específicos, como por exemplo aquelas pessoas do transtorno de espectro autista. E tanto a senhora quanto a deputada Nayara Rocha apresentaram requerimentos na Assembleia, já discutem esse assunto há algum tempo, e agora chegou-se a coleta de assinaturas para um pedido de CPI. Qual é o objetivo? O que se espera alcançar com isso? É chamar as operadoras de saúde para saber qual é a posição delas? O que está no âmbito da Assembleia que há capacidade de a CPI alcançar? Perfeito. Ibrahim, esse assunto, infelizmente, não é um assunto recente. Estourou agora, né, nos últimos 15 dias para cá, mas a gente tem atuado pelo movimento da Frente Parlamentar, inclusive junto com a deputada Nayara Rocha, que é vice-presidente, né, da Frente da Defesa das Pessoas do transtorno de espectro autista. Momento em que a gente, no ano passado ainda, nós tivemos esse posicionamento, a aproximação com a ANS, para que a gente pudesse trazer e levar o conhecimento, né, inclusive da Eliane, que é a diretora-geral. Nós marcamos a agenda lá em Brasília, estivemos lá no segundo semestre do ano passado, levando já graves violações em face não só, né, da comunidade neurodiversa, das pessoas atípicas, mas também de todo mundo que precisa ir de um plano com a prestação continuada. Porque os planos, né, lá atrás já estavam manifestando essa tendência na omissão da prestação desses serviços. Em 2022, né, há 2 anos atrás, a ANS mudou o entendimento e passou a atribuir a responsabilidade, inclusive aos planos, né, a essas operadoras, para que elas fornecessem esse acompanhamento integral e ilimitado, né, do acesso a essas terapias para as pessoas conveniadas. Diante disso, né, nesses últimos 2 anos, inclusive agora, desde que nós assumimos o mandato, a gente tem promovido diversos debates nas cidades do interior, né, pela atuação da frente, levando inclusive recursos e informação, e uma das maiores demandas era justamente essa, né, a não prestação, né, a não contrapartida dessas operadoras, que na verdade estavam incorrendo numa inoperância, né, e violando de forma gravosa aí os direitos não só dos autistas, mas dos consumidores em geral, em não fornecer essas terapias de modo ilimitado. E agora, infelizmente, nós fomos surpreendidos pelas rescisões unilaterais. Esse movimento que a gente começou de investigação, e eu acho sim, acredito sim que isso é uma pauta que nós temos que trazer para Minas Gerais. Outros estados já começaram a se manifestar, a Assembleia do Rio de Janeiro, a Assembleia de São Paulo, até que foi parar no Congresso, enfim, e o Lira mediou um acordo, né, com essas concessionárias para cessar essa rescisão
unilateral. E aí você pontuou de forma muito sábia que estão sendo afetados não somente as pessoas no transtorno do espectro autista, mas de fato todas aquelas pessoas que precisam dessa prestação continuada. Semana passada mesmo, ouvindo o depoimento de uma senhora, né, aqui na própria rádio, mais de 100 anos de idade, pagando R$9.000, né, na mensalidade, no valor do plano, e teve o contrato rescindido de forma unilateral, sem aviso prévio, sem explicação. O Código de Defesa do Consumidor já considera abusiva a rescisão se o beneficiário estiver em tratamento. Mas no caso, quando a gente traz, né, para o transtorno do espectro autista, a gente está falando de pessoas que precisam de um acompanhamento multidisciplinar e um acompanhamento contínuo, né? E a omissão e a rescisão desses contratos, com certeza, implica em atrapalhar o desenvolvimento dessas pessoas, né? A gente não está falando aqui, inclusive, só de crianças, né? Mas de adultos também que precisam dessa prestação. E nisso a gente, infelizmente, viu uma certa morosidade e, assim, uma própria leniência do Congresso, se é possível dizer, porque esse acordo que foi firmado é um acordo que está lastreado ali no fio do bigode. Não existe nada vinculante, né? Nada que nos dê alguma forma de exigibilidade da responsabilidade dessas operadoras. E aí eu lhe pergunto, deputada, vai ser necessário, é evidente que a CPI vai ter o seu escopo específico para tratar dos casos em que possa haver abuso econômico ou coisas dessa natureza, mas vai precisar de um esforço político com a bancada federal, por exemplo, porque é uma discussão que inevitavelmente terá de passar pelo Congresso Nacional para ser, se não regulamentada ou minimamente colocada à mesa para trazer essas operadoras, não? Com certeza. Eu acredito que o posicionamento da Assembleia, ele vem não de maneira uníssona, né? Não é um movimento meu, não é um movimento da Nayara. O requerimento que nós apresentamos, a gente protocolou ele com 36 assinaturas e ainda temos outros deputados que vão também fazer adesão a essa CPI. Acredito que no momento em que ela foi instaurada, né, e é para isso que nós estamos lutando, a gente une as vozes não só aqui da Assembleia, não só do estado de Minas, mas pelo menos dos estados aqui da região sudeste que já manifestaram o quão afetados estamos sendo. Então, acredito que é um acordo que é construído em paralelo com o Congresso e também com outras casas legislativas, porque quando a gente fala, né, do transtorno do espectro autista, mas sobretudo da omissão dessas operadoras, né, dos convênios, a gente tem isso em escala nacional, infelizmente. A gente não pode relegar isso à arbitrariedade de acordos que foram selados a portas fechadas, né? Porque foi, infelizmente, isso que aconteceu. Não acredito que seja o momento de restarmos silentes. Como a senhora é uma parlamentar que tem base eleitoral majoritariamente no interior do estado, eu quero lhe perguntar sobre essa realidade, seja da atenção e da acolhida a quem tem o transtorno espectro autista, quanto das reclamações relacionadas ao que motiva a CPI. É uma realidade pior no interior do estado do que é na capital e na região metropolitana? E que tipo de reclamação a senhora recebe nesse sentido? É mostrando que é falta de profissionais, é mais difícil, inclusive, conseguir decisões judiciais? Como é que é o cenário exatamente? Ibrahim, eu acredito, antes eu tinha tendência a achar que no interior era mais difícil pela assimetria informacional, pelo fato das pessoas muitas vezes, inclusive, não darem notícias desses direitos. Inclusive, a gente fez, né, elaborou o produto da frente, que é uma cartilha que decupa todos os direitos dos autistas desse público neurodiverso, inclusive pessoas com deficiências ocultas, né, em questão de tributação federal, estadual, acesso a benefícios no transporte, na saúde, na educação. Mas quando a gente traz para um cenário de Minas Gerais, hoje, né, e tendo, né, mais propriedade por, de fato, ter andado, integrado, principalmente ali regiões, as demandas das regiões no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro, né, no noroeste de Minas, a gente observa, e trazendo para a realidade de Belo Horizonte também, infelizmente, é algo que está acontecendo não de forma endêmica, né? O estado de Minas Gerais precisa de políticas mais robustas. Recentemente nós tivemos aprovado o plano, né, a política estadual, inclusive projeto do deputado Cristiano Silveira. Ontem fez uma fala extremamente pertinente na Assembleia. Ontem foi... Ele tem uma relação, inclusive, muito direta com isso de um familiar, né? E falando, inclusive, enaltecendo a celebração do Dia do Orgulho do Transtorno do Espectro Autista, do Orgulho do Autista. Mas, enfim, a gente acredita que essa situação, e principalmente quando a gente se depara com os últimos casos aqui em Belo Horizonte, aqui na região metropolitana, né? Tivemos aí um incidente em Ribeirão das Neves, em uma escola estadual, em que ficou escancarado o despreparo
das equipes, inclusive dos professores de apoio. E aqui a gente não está fazendo uma crítica à professora específica que perpetrou essa violação, mas a rede de ensino como um todo que carece desse apoio também. Nós estamos falando de profissionais que precisam do treinamento adequado. Eu sou filha de pedagoga que inclusive já deu aula na rede estadual, que é irmã de pessoa atípica, né? Eu tenho um tio autista na família e a minha mãe por diversas vezes espelhou, né? E falou, olha, Maria Clara, o que acontece aqui no interior acontece em qualquer escola da rede pública, seja no ensino municipal, seja no ensino estadual e também na iniciativa privada. Diante disso, a gente também teve ontem, né? Se eu não estou enganada, antes de ontem, o infeliz incidente do aluno que esfaqueou 2 colegas e estava ali em um momento de crise. O que isso escancara para nós? Que a gente precisa ter um acompanhamento incisivo dessas pessoas. E se a gente está falando em inclusão, e isso pode gerar um efeito rebote, será que essa pessoa está apta para o convívio? Será que é seguro estar com essa pessoa? Muito pelo contrário, a gente precisa de criar um ambiente, a gente precisa de criar, de fato, uma estratégia de acolhimento para depois sim poder suscitar questões mais punitivistas, né? Mas a gente observa, a gente está ali escutando o grito de socorro tanto dos alunos quanto da comunidade acadêmica, do professorado como um todo. E aí lhe pergunto, a Assembleia Legislativa está lidando com algumas coisas que resvalam muito diretamente, ou tão, melhor dizendo, umbilicalmente ligadas com a saúde do servidor e dos mineiros de maneira geral. Está se pensando agora nas mudanças específicas que o governo quer fazer no IPSENG. Tem discussões sobre mudar a gestão dos hospitais e sobre como elas vão ser feitas, que o governo Zema espera. Eu quero lhe perguntar do ponto de vista macro, olhando para os anos de mandato que a senhora já tem acumulados até agora. A atenção que o governo Zema dá à saúde e à educação, porque estão umbilicalmente ligadas para atender esse público, ela está sendo bem feita? É uma resposta calibrada com as necessidades de hoje em dia? Ou está distante, o governo não se faz presente, não consegue captar exatamente esses problemas? Eu acredito que o governo de Minas, né, o governador e o secretariado como um todo, tenham se colocado cada vez mais sensíveis, mas isso é uma tarefa que também passa pela Assembleia. Afinal de contas, nós somos a casa do diálogo. Nas comissões, não só nas comissões, mas nas visitas às nossas bases, a gente está falando de 77 deputados que unem e que amarram todas as regiões do estado e que escancaram que ainda tem muita coisa para ser feita. Então, apesar do governo estar sensível, eu acredito que a gente tem que ensaiar e, de fato, implementar políticas que de fato assim, tenham resultado material. Porque quando a gente aprova um projeto, ou quando vem de iniciativa do próprio executivo para casa e a gente passa aquilo ali, uma política pública, vou citar aqui o exemplo, né, do projeto que foi aprovado, a política estadual do autismo, que foi recentemente aprovado na casa. Existe uma divergência muito grande entre o formal e o material. Formal é o que está na letra da lei e é lindo de se ver, né? Nós temos diversos projetos na casa por iniciativas de muitos parlamentares. Só a nossa Frente Parlamentar de Defesa das Pessoas no Transtorno do Espectro Autista reúne 35 signatários. Então, por meio dessa frente, a gente tem uma produção legislativa extensa. Mas eu acredito que ainda existe uma inércia, sobretudo das secretarias, a SEDESE. Hoje eu particularmente estou muito otimista com a entrada da Lei Portela, com a nomeação dela como nova secretária. Acredito que nós vamos ter condições de fato, falar na implementação dessas mudanças materiais e não somente formais. Eu quero lhe perguntar também sobre um outro assunto que tem sido uma pauta muito importante, concessões e rodovias no interior do estado. Aqui eu fui elencar algumas das propostas de lei que a senhora está encabeçando e entre elas tem algumas específicas sobre suspensão administrativa da cobrança de pedágio e outras com a previsão de participação de prefeitos, que foi uma reclamação que eu lembro da senhora fazer aqui numa das primeiras entrevistas que nos concedeu, de dizer, olha, precisa ouvir as pessoas, precisa ouvir os prefeitos, os gestores locais, o governo de Minas precisa ter atenção com quem utiliza e quem vê os problemas dessas rodovias. Com o volume de projetos que a senhora apresentou nesse tema, eu tenho a impressão de que o governo não está fazendo o que deveria fazer. Estou enganado? Ibrahim, eu sou obrigada a corroborar a sua percepção, infelizmente, porque o processo de concessão das rodovias, e aí eu não estou falando só no Triângulo, que é de onde eu venho, mas
Mas no sul de Minas, o lote Vias do Café e Varginha Furnas foi um processo nada dialógico. Quando nós entramos no mandato, essa turma que entrou agora em 2023, isso já havia sido feito. Eu venho de uma cidade onde a prefeitura municipal foi a única da região a manifestar e a impugnar o edital ainda antes da convolução do processo de licitação. Depois que tudo foi feito, que como se diz, que o leite foi derramado, o pessoal enxergou as fraturas, não só do edital, mas de todo o processo. Porque aquilo que não enseja diálogo, obviamente está contrariando uma maioria. Né? Eu sou obrigada a falar aqui, por exemplo, de uma região em que a gente tem mais de 627 quilômetros, na verdade, de estradas concedidas ali no Triângulo, e apenas 36 quilômetros estão sendo duplicados. Isso é 5% da malha concedida, com 8 praças cobrando R$ 12,70 de pedágio. Na época do edital, era R$ 11,48 o valor da tarifa. Nada módica. E isso já gerou um frisson ali, mas ninguém ainda, como ainda não tinha a instalação das praças, ninguém ainda estava entendendo a gravidade disso. A Prefeitura de Patrocínio impugnou, eu pessoalmente impugnei o edital também, fui a única, né, que manifestou, a única deputada em seara estadual e federal da região que entrou em 2023 contra não só a concessão, mas contra o edital, exigindo também que fossem estudados as alternativas e o porquê do valor, como que nós chegamos no valor da tarifa e tudo mais. Isso nos obriga, inclusive nos obrigou na época, a exaurir a via governamental, a via política. Momento em que no ano passado, né, diante de todas essas violações impostas pelo edital, quero pontuar aqui, por exemplo, uma coisa, às vezes assim, a gente acha que é coisa pouca, mas as próprias ambulâncias, serviço de saúde dos municípios estavam sendo tarifadas. Então, a gente está falando, isso não acontece nem em concessão federal, né, dos modelos já que eles consideram ultrapassados. Ali na região a gente tem, por exemplo, a concessão também da 262. Então, a gente entrou, conversou com o governo do estado, apresentamos essa dificuldade e conseguimos a isenção para os veículos da saúde para os municípios ali da região. Mas aí a gente também apresentou uma demanda que foi completamente ignorada, a questão do transporte escolar. Nós estamos falando de uma região essencialmente vocacionada para o agronegócio, cidades que têm mais de 30 comunidades rurais e que as vans para levar e buscar os meninos nas escolas tem que pagar mais de R$12 em pedágio, muitas vezes, e isso também foi uma negligência, né, com as peculiaridades e as especificidades da região. As praças foram colocadas entre uma comunidade rural e a sede do município. Então tem gente que sai para trabalhar e vai para a sede, paga pedágio na ida e na volta. Isso onera demais o consumidor. E a gente está diante não só dessa violação, diante da tarifa nada módica, em que não houve uma evidenciação dos cálculos realizados, né? Se a gente observa os contratos, e na época o então secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, chegou inclusive a falar que o lote do Triângulo era um lote superavitário. Um lote em que os investimentos realizados, sobretudo na BR-365, financiariam os investimentos no sul de Minas. Só que a gente olha para as tarifas do sul de Minas, a tarifa também não é módica. É mais de R$9. Varginha, Furnas, mais de R$13. Então nós estamos falando de tarifas altas com uma pouca contrapartida proporcional. Porque existe, eu quero salientar isso aqui, nós não somos contra concessão, nós não somos contra, eu particularmente não sou contra a privatização. É o único modelo, secretário, ou é o modelo mais viável hoje para fazer a recuperação de rodovias? É a concessão? Eu acredito que sim. Sabe por quê, Ibrahim? Porque o que a gente mais escuta na região, e aqui como parlamentar, eu represento a voz das pessoas que me elegeram. O pessoal fala assim, Maria Clara, a gente não tem problema em pagar pedágio, mas a gente quer rodovia de qualidade, a gente quer tarifa módica, a gente quer uma cobrança que respeite o tempo que o usuário quer despender na via, no deslocamento. Poxa, nós temos praças de pedágio, inclusive agora um projeto tramitando na Assembleia, a gente tem praça de pedágio lá com 3 cabines que não ficam operando integralmente em horário comercial, geram filas extensas, né? E as pessoas, para pagar para transitar numa rodovia, que até então a gente estava tendo uma inércia para reparação da qualidade da recuperação do reperfilamento asfáltico. Então, o pessoal estava pagando mais de R$12 para
como chama? Transitar, exatamente, em uma via completamente esburacada, com zero condição de trafegabilidade. E hoje, depois que a gente entrou, e também com essa ação, o Ministério Público entrou impugnando edital, entrou fazendo perícia, transformou em réu, inclusive as pessoas que participaram do processo do edital, né, da licitação. Aí eu acredito que o governo de Minas sentiu um pouco que essa situação, como se diz, o buraco é mais embaixo, né? Não há alternativa que não seja a judicialização? É por uma falta de diálogo que tenha tido por parte do governo? Ou houve diálogo, mas a ideia do governo é que não bate exatamente com o que os municípios pensam? Ibrahim, houve diálogo, mas um diálogo intempestivo. Houve diálogo quando a gente já não tinha condição de mudar o contrato, e aqui eu sou uma pessoa legalista, eu sou uma pessoa que não vou dar margem para a concessionária vir depois e falar em reequilíbrio, em abuso, né, em desequilíbrio, na verdade, do poder econômico, em desequilíbrio do contrato e tudo mais. Então, o que está previsto em edital vai ser cumprido. Mas o que a gente está questionando não é para ir lá e para falar, concessionária, vem cá, tapa buraco. As próprias disposições do edital são e foram criadas para colocar em prejuízo cidades menores. Quando a gente fala da concessão do Triângulo, e aí eu tenho conhecimento sobre isso porque é o que a gente vive na realidade, né? Eu tô ali na região pelo menos 2 vezes na semana, passo ali naquela rodovia na 365, a gente está falando, vamos lá, 627 quilômetros de concessão, 36 quilômetros apenas de duplicação. Um trecho muito pequeno, muito sucinto de previsão para a instalação da terceira faixa. Terceira faixa não tem nem 1,40 m. Então não garante segurança para a gente transitar de forma concomitante com outros veículos. Então a gente tem que sair para fazer ultrapassagem. Para além disso, quando a gente olha o valor da tarifa, isso enseja o quê? Duplicação. A gente paga pedágio para ter condição de fluidez e trafegabilidade, que é o que está previsto no edital. A gente não paga pedágio para andar em rodovia com operação tapa-buraco. Isso já é obrigação do governo do estado. Nós apresentamos isso em comissão. Eu, na vice-presidência da Comissão do Transporte e de Obras, nós fizemos audiências o ano passado inteiro, audiências assim, que a gente reuniu o secretário de infraestrutura, o Pedro Bruno, que é uma pessoa assim muito solícita, não foi o responsável pela elaboração desses editais, sempre esteve aberto ao diálogo, mas ele não contesta as disposições. Até porque ele não vai contrariar o governo de Minas. Quando a gente, né, lá atrás, no ano passado, a gente suspendeu a cobrança por 4 ou 5 dias, inclusive coincidiu de cair, né, da liminar, cair exatamente no momento da audiência que a gente estava fazendo, que durou mais de 8 horas, né? Exauriu o prazo regimental, essa audiência, para ouvir, sim, todas as lideranças, os prefeitos, os deputados da região. Quando isso aconteceu, o governo restou inerte, porque é do interesse dele levar para frente aquilo que foi realizado e combinado com a concessionária. E aí entra num ponto de divergência. Enquanto representante da região, nós não estamos e não vamos aceitar que isso seja de fato perpetrado. Afinal de contas, a gente está falando da lesão de um direito mais básico, que é o direito de ir e vir, de circular em segurança. O que a gente quer? E hoje a gente questiona na justiça, né? Desde o ano passado, agora com essa atuação incisiva do Ministério Público. A gente quer o cancelamento da concessão, ou pelo menos a reanálise desses editais. Nós pedimos, inclusive, via Comissão de Defesa do Consumidor e via Comissão de Transporte, Comunicação e Obras, pela Assembleia, uma prestação da concessionária para que haja evidenciação contábil e fiscal das receitas auferidas, o diferimento mensal, quanto que ela arrecada por praça de pedágio mês a mês. O que ela está, como se diz, arrecadando, o que ela está auferindo, para a gente ter uma condição de avaliar o impacto no orçamento, porque eles falam, uma concessão superavitária, tem um investimento de mais de 3 bilhões aqui e tudo mais, mas a gente quer verificar o porquê da tarifa ser tão alta, se a concessão então é superavitária, né? Se a rodovia paga o investimento, por que a tarifa tem que ser exacerbada nesse nível, né? Nós estamos conversando com a deputada estadual Maria Clara Marra, do PSDB. No Café com Política, hora do bate-pronto. Agora é aquele momento, deputada, em que vamos a perguntas curtas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinados. Então vamos lá. Eleições municipais de 2024. A atenção de Maria Clara estará única e exclusivamente voltada para a sua cidade? Não, Triângulo, Noroeste, Alto Paranaíba. Maria Clara permanece no PSDB?
permaneço no PSDB. Nas discussões sobre os reajustes para os servidores da segurança pública e os demais como categoria, o governo de Minas agiu da maneira esperada com os parlamentares? Faltou diálogo, mas agiu de maneira responsável, e eu acredito que a gente precisa diferir, né, entre o que é de fato possível, passível de ser executado, e entre aquilo que um ou outro apresenta como um plano e uma utopia que não pode ser executada por limitação financeira e orçamentária. E como os colegas agiram entre si nessa mesma discussão? Teve gente que usou palanque além da conta? Com certeza, inclusive fazendo falsas promessas, mas infelizmente quando a gente analisa a situação do Estado e aquilo que é possível de ser pago, a discussão na verdade, né, Ibrahim, era entre o reajuste que o Estado consegue pagar ou zero, porque qualquer coisa além disso seria judicializado. Deputada estadual Maria Clara Marra, do PSDB, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, Ibrahim, obrigada a todo mundo que está nos acompanhando aqui, colocar o nosso mandato sempre à disposição, muito em breve estaremos juntos novamente.